uma sala de espera no hospital. Luzes brilhantes, o silêncio antes da tempestade. Uma mulher grávida sentada sozinha, segurando suavemente a barriga, quando a amante do seu marido entra com um sorriso afiado como uma lâmina. As palavras se tornam veneno, e então acontece. Um empurrão a faz cair no chão, enquanto as enfermeiras gritam por socorro. Mas ninguém sabe que este exato momento acenderá uma guerra pela verdade e pelo poder, liderada pelo seu pai multimilionário, um homem que não perdoa e nunca esquece. O que se segue é traição, justiça e redenção, como você nunca viu. As luzes fluorescentes do Hospital Albert Einstein, na Avenida Paulista, zumbiam fracamente sobre a sala de espera. Seu brilho estéril se refletia nas paredes de vidro, cobrindo tudo com um tom frio e azulado. Amélia Monteiro estava sentada no fim da fileira de cadeiras cinzentas, com uma mão repousando protetora sobre sua barriga inchada. Com 7 meses de gravidez, tinha aprendido a esperar sozinha. A tela de seu celular se iluminou com a hora. Eram 10h17 da manhã. Seu marido estava atrasado de novo. Ela olhou seu reflexo no vidro. Um rosto pálido, olhos cansados, a sombra tênue de alguém que um dia acreditou em contos de fadas. Atrás dela, a televisão murmurava sobre os mercados de ações e os escândalos de celebridades, o tipo de barulho que pertencia a outro mundo. Uma enfermeira passou e sorriu gentilmente. Seu agendamento será em breve, senhora Monteiro. Amélia retribuiu o sorriso, mas sentiu-se pesada, como se seu rosto tivesse esquecido como fazê-lo. Ela deslizou o dedo pela tela do celular e parou na foto do ultrassom que havia salvado como papel de parede. A minúscula silhueta de uma mãozinha de bebê. Seu polegar roçou a imagem com ternura. Você é a minha razão, sussurrou. O mundo fora do vidro era cinzento e indiferente. As manhãs em São Paulo sempre eram. As portas automáticas se abriram com um assobio, quebrando o zumbido das máquinas. O som de saltos ressoou contra o chão polido. Todos os olhares se voltaram, incluindo o dela. Isadora Dantas entrou com a classe de confiança que queimava tudo ao seu redor. Seu perfume chegou antes dela, um aroma agudo e inebriante de jasmim e arrogância. Vestia um blazer off-white, brincos de diamante e um sorriso capaz de cortar a seda. Quando seus olhares se cruzaram, o ar mudou. Amélia gelou. A última vez que vira Isadora fora nas fotos das revistas. Aquelas imagens brilhantes do seu marido, Nathaniel Oliveira, jantando com a misteriosa morena no Hotel Unique. Isadora tinha sido a sombra por trás dos rumores. A mulher de quem todos falavam, mas ninguém se atrevia a confrontar. Até agora. A voz de Isadora era suave, mas banhada em veneno. Continua fingindo que é a esposa, Amélia? Seus lábios se curvaram para cima, o tom quase brincalhão. Deve estar exausta de manter as aparências. O pulso de Amélia acelerou. Queria se levantar, desaparecer. Este não é o lugar, disse em voz baixa. Por favor, vá embora. Isadora inclinou a cabeça, fingindo pensar. Oh, mas é o lugar perfeito. Um hospital cheio de testemunhas, cheio de pena. Inclinou-se mais perto, sua pulseira de diamantes brilhando sob a luz. Ele terminou com você. Você não passa de uma manchete incômoda. Não. Amélia abaixou o olhar, tentando controlar o tremor de suas mãos. Você deveria ir. Isadora riu suavemente, uma risada feita para humilhar. Ir? Por quê? Você teve tudo. O nome, a casa, o dinheiro. Você realmente acredita que Nathaniel se casou com você por amor? As palavras doeram mais do que Amélia esperava. Ela mordeu o lábio, contendo as lágrimas. Você não sabe nada sobre nós. Isadora sorriu mais amplamente.
Sei o suficiente. Sua bolsa roçou o joelho de Amélia, deliberadamente. Em seguida, com um único movimento rápido, empurrou seu ombro. Forte. O mundo inclinou. A cadeira de metal rangeu contra o chão, enquanto Amélia caía para trás. O som do seu grito rasgou a sala de espera. A dor explodiu no seu abdômen. Tentou respirar, mas o ar se tornou espesso e pesado. As enfermeiras gritaram. Uma pediu segurança. Alguém apertou o alarme. A expressão de Isadora mudou por um segundo. De vitória a pânico. A cor desapareceu do seu rosto. Seu celular caiu da sua mão e bateu no chão. A tela rachou. Por um momento surreal, Amélia viu seu próprio reflexo quebrado naquele vidro fragmentado. Depois tudo ficou embaçado. O som de passos apressados. O cheiro de desinfetante. O frio pungente do medo. Ela ofegou em busca de ar, abraçando a barriga, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Meu bebê, sussurrou. Por favor, não meu bebê. Duas enfermeiras chegaram e a baixaram para uma maca. As luzes fluorescentes sobre ela se desfocaram em linhas brancas. Sua camisola grudava na sua pele, úmida de suor e pânico. Uma enfermeira gritou: Sala 4, agora. Outra segurou sua mão com força. Fique comigo, apenas respire. Isadora cambaleou para trás. Sua postura perfeita desapareceu. Olhou em volta enquanto a multidão observava com horror. Um homem perto da porta gritou. Ela a empurrou? A voz de Isadora quebrou. Foi um acidente. Recuou em direção à saída, os saltos escorregando no chão. Uma pulseira prateada caiu do seu pulso e rolou sob uma cadeira. As iniciais, ID, gravadas fracamente na lateral. Quando o segurança chegou, Isadora já havia fugido pelas portas automáticas. O som dos seus saltos ressoou pelo corredor. Lá dentro, o mundo de Amélia se reduziu a uma batida. O bip rítmico do monitor ao seu lado era a única prova de que a vida ainda existia. A dor vinha em ondas, profunda e aguda. Podia sentir cada batida do seu pulso contra o metal frio da grade. Vai ficar tudo bem, repetiu uma enfermeira, com voz trêmula, mas esperançosa. A maca atravessou as portas de emergência. Jalecos brancos a cercaram. As palavras se misturaram. 7 meses. Possível trauma. Sofrimento fetal. A máscara de oxigênio pressionou seu rosto, embaçando a cada respiração superficial. Enquanto a empurravam para a sala de exames, a visão de Amélia se apagava. Escutava vozes, mas soavam distantes, como ecos sob a água. Fora daquele caos estéril, a chuva começou a bater nas janelas. Imaginou a cidade continuando, sem saber que dentro daquela fria sala, uma vida podia estar acabando. Em outra parte de São Paulo, Nathaniel Oliveira estava sentado numa sala de reuniões no último andar da Cross Holdings, rindo com os investidores. O horizonte brilhava atrás dele, intocável pelas consequências. Seu celular vibrou uma vez, depois 2. A tela mostrava Emergências Albert Einstein. Ele ignorou e deixou o celular virado sobre a mesa. 2 minutos depois, na mesma cidade, Alexandre Monteiro estava em pé junto à janela do seu escritório. Na Monteiro Capital. Seu cabelo prateado refletia a luz da manhã, enquanto sua assistente entrava apressada com um tablet na mão. Senhor, houve um incidente no hospital. É a sua filha. Por um momento, Alexandre não se moveu. O som do seu próprio coração abafou o ruído da sala. Depois se virou lentamente, com os olhos frios como a chuva lá fora. Prepare o carro, disse. Vamos para o Albert Einstein. Dentro do hospital, Amélia sentiu sua consciência se esvair. As luzes do teto se tornaram halos suaves.
As vozes das enfermeiras ficaram distantes. Estendeu a mão para o ar, os dedos tremendo, buscando algo sólido para agarrar. Seus lábios se moveram, mal audíveis. Por favor, salvem meu filho. Então veio a escuridão. Espessa, silenciosa, absoluta. E enquanto a tempestade lá fora se desencadeava, começava o primeiro capítulo do seu julgamento. A chuva começou a cair justamente quando o carro de Alexandre Monteiro virou para a Avenida 9 de Julho. Os limpadores se moviam em arcos lentos e furiosos, cortando as linhas prateadas no para-brisa. No banco traseiro do Mercedes preto, Alexandre permanecia em silêncio. A tela do seu celular ainda brilhava, com a mensagem do hospital Albert Einstein. Sua filha foi internada. Condição crítica. Havia lido essas palavras 6 vezes, cada vez mais devagar, como se a repetição pudesse mudar seu significado. Mas não mudavam. Nada mudava. Para um homem que havia controlado mercados de bilhões com uma única ligação, Alexandre agora se sentia impotente. Do outro lado da cidade, as sirenes ressoavam fracamente entre a chuva. Seu reflexo no vidro fumê parecia mais velho do que naquela mesma manhã. O prateado do seu cabelo parecia mais nítido, seus olhos mais escuros. Seu assistente, Lucas Reed, estava no banco do carona, verificando atualizações do hospital. Dizem que ela está estável, mas continua inconsciente, disse em voz baixa. Os médicos estão monitorando tanto ela quanto o bebê. Alexandre não respondeu. Manteve o olhar fixo no desfoque dos faróis lá fora. Quem fez a ligação? Perguntou por fim. A enfermeira da recepção, respondeu Lucas. Ao que parece, houve um desentendimento. Alexandre virou a cabeça. Que tipo de desentendimento? Lucas hesitou. Uma mulher a atacou. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Alexandre se recostou, apertando a mandíbula. Uma mulher? Sim, senhor. Estão revisando as gravações de segurança. A polícia já foi informada. O carro diminuiu a velocidade ao chegar à entrada do hospital. Os paparazzi ainda não estavam lá, mas logo estariam. Alexandre sabia a rapidez com que São Paulo devorava histórias como aquela. A filha de um multimilionário atacada em público era uma manchete tentadora demais. Saiu do carro antes que o motorista pudesse abrir-lhe a porta. A chuva fria bateu no seu rosto, mas ele não estremeceu. Dentro do hall do hospital, as enfermeiras sussurravam ao vê-lo passar. Sua presença impunha uma gravidade silenciosa, a classe que fazia calar uma sala sem dizer palavra. Aproximou-se do balcão da recepção. Amélia Monteiro, disse. Onde ela está? A enfermeira o reconheceu instantaneamente. Sala 7, observação intensiva. Assentiu uma vez e avançou pelo corredor. Seus passos ressoavam contra o linóleo. Cada um parecia mais pesado do que o anterior. Através do vidro da sala, 7 a viu. Sua filha. Tubos, monitores, lençóis brancos, pele pálida. O bip rítmico do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Por um momento, Alexandre não conseguiu respirar. A última vez que a tinha visto foi 2 semanas antes na casa da família. Haviam discutido sobre Nathaniel, sobre lealdade, sobre orgulho. Ela tinha ido embora em lágrimas, dizendo-lhe que se preocupava mais com a reputação do que com a felicidade. Agora jazia diante dele, frágil e imóvel. O pai que um dia acreditou que o dinheiro podia consertar, tudo compreendeu o quão enganado estava. Um médico se aproximou em silêncio. Senhor Monteiro, sua filha está estável por enquanto. Houve trauma abdominal, mas o batimento do bebê continua forte. Nós a sedamos para mantê-la tranquila. Alexandre assentiu lentamente. Ela se recuperará? Com descanso, sim, mas precisará de vigilância constante. O estresse por si só poderia provocar complicações. Olhou novamente através do vidro. E a pessoa que fez isso?
Estamos identificando, respondeu o médico. A segurança está revisando as gravações. A polícia já está envolvida. A voz de Alexandre baixou. Assegure-se de que as gravações estejam protegidas. Não quero vazamentos. Claro! Lucas se aproximou um pouco. Senhor, informamos a assessoria de imprensa? Não, disse Alexandre com firmeza. Nenhuma palavra até sabermos de tudo. Não permitirei que transformem a dor da minha filha em um espetáculo. Virou-se para a sala. O suave subir e descer do peito de Amélia era o único movimento sob a luz estéril. Colocou uma mão contra o vidro, seu reflexo sobreposto ao dela. Eu falhei com você, sussurrou, mas não falharei de novo. Pela primeira vez em anos, Alexandre Monteiro sentiu algo que o dinheiro não podia aliviar. Medo. O tipo de medo que despoja um homem da sua armadura e só deixa a verdade. Lucas pigarreou. A outra atualização, senhor. A segurança encontrou uma pulseira na cena. Tiffany. Iniciais gravadas. I.D. Alexandre ficou imóvel. As iniciais despertaram o reconhecimento instantâneo. Isadora Dantas, a consultora de relações públicas de Nathaniel, a amante da qual sua filha havia fingido não saber de nada. Endireitou-se lentamente. Consiga-me as gravações, disse. Minutos depois, numa pequena sala atrás do posto de enfermagem, o chefe de segurança do hospital preparou o vídeo. Imagens granuladas em branco e preto preencheram o monitor. A sala de espera. Amélia sentada em silêncio. Isadora entrando. Segura. Calculista. Troca de palavras. O empurrão. A queda. O caos. Quando o clipe terminou, Alexandre não disse nada. Sua mandíbula tensionou uma vez, depois outra. Copie isso, ordenou. Assegure o original. Envie uma cópia para o meu escritório e outra para a polícia. Lucas assentiu e se virou para sair, mas a voz de Alexandre o deteve. Descubra onde Nathaniel Oliveira está agora mesmo. Ele está numa reunião de diretoria na Cross Holdings, respondeu. Diga-lhe que venha para cá imediatamente. Se ele se recusar, vaze o vídeo diretamente para o promotor. Sim, senhor. Alexandre voltou a olhar pela janela da sala da sua filha. A chuva havia se tornado uma garoa constante que deixava sulcos no vidro. Podia ver seu próprio reflexo junto à figura adormecida dela. O que um dia foi um titã invencível das finanças, agora parecia um homem envelhecido, agarrado a um propósito. Seu celular vibrou. Uma ligação da assistente de Nathaniel. Ele a ignorou. Depois outra vibração, uma mensagem de texto. Soube o que aconteceu. Estou a caminho. Alexandre leu as palavras sem emoção. Sabia exatamente que tipo de homem Nathaniel era. Encantador, calculista e covarde. O tipo que foge quando as coisas se complicam e regressa só quando precisa de perdão. Quando Nathaniel finalmente chegou, haviam passado 2 horas. As portas do elevador se abriram com um leve som e ele saiu, impecável como sempre, com um terno azul marinho e a mesma arrogância que levava a cada gala. Viu Alexandre no fim do corredor e se aproximou com falsa urgência. Senhor Monteiro, começou. Vim assim que soube. Alexandre se virou lentamente. Soube há 2 horas. Sua voz era calma, mas a raiva por baixo vibrava como uma tempestade contida. E sua amante atacou minha filha. A compostura de Nathaniel se quebrou. Isso é impossível. Isadora nunca faria algo assim. Alexandre o interrompeu. Poupe as palavras. Eu vi o vídeo. A cor desapareceu do rosto de Nathaniel. Ela disse que foi um acidente. Um acidente não leva iniciais gravadas em prata, disse Alexandre com frieza. Você trouxe uma víbora para a nossa família e agora ela derramou sangue. O corredor ficou em silêncio. Nathaniel abriu a boca, mas não disse nada.
Alexandre se virou, apertando seu celular com força. Vá embora daqui, disse em voz baixa. Já causou dano suficiente para uma vida inteira. Enquanto Nathaniel se afastava, a chuva lá fora se intensificou. Alexandre o observou desaparecer pelo corredor. Depois, olhou de novo para a sua filha. O monitor do seu coração emitia um bip constante, frágil, mas persistente. Fechou os olhos, murmurou um voto silencioso e deixou que a tempestade cobrisse a cidade, que logo aprenderia o que significava despertar a ira de um pai. Quando Amélia abriu os olhos, o mundo parecia estranho, como se tivesse se esvaziado de cor. A sala do hospital estava em silêncio, salvo pelo bip rítmico de um monitor junto à sua cama. Sua garganta estava seca e seus lábios racharam quando tentou falar. Uma enfermeira apareceu quase imediatamente, ajustando a linha de oxigênio perto do seu nariz. Agora está segura, senhora Monteiro, disse com suavidade. Seu pai está aqui. O batimento do bebê é forte. Só precisa descansar. Os olhos de Amélia piscaram. Sua voz saiu como um sussurro. Meu bebê, ele está mesmo bem? A enfermeira sorriu com doçura. Sim, ele é um lutador. Amélia exalou um suspiro trêmulo e fechou os olhos outra vez, enquanto as lágrimas escorriam pelas suas têmporas. Cada músculo do seu corpo doía, mas o som desse batimento constante bastava para acalmar o caos dentro do seu peito. Através do vidro da sala de cuidados intensivos, Alexandre Monteiro permanecia imóvel. A luz do corredor projetava um reflexo tênue sobre o cristal, mostrando seu rosto superposto ao corpo frágil de sua filha. Havia enfrentado guerras nas diretorias, aquisições hostis e investigações do Senado, mas nada o havia feito se sentir tão impotente quanto isso. Lucas Reed estava ao seu lado, segurando uma pasta Manila e um iPad. Seu tom era firme, mas sua expressão era sombra. A polícia já tomou depoimento do pessoal do hospital, disse. Confirmam o que já sabíamos. A agressora foi Isadora Dantas. Alexandre não se moveu. Sua voz foi baixa, mas cortante. Onde ela está agora? Fugiu da cena antes que a segurança chegasse, respondeu Lucas. Mas deixou algo. Uma pulseira da Tiffany. Iniciais I.D. Está sob custódia policial. A mão de Alexandre se apertou sobre a borda do caixilho da janela. Nathaniel disse algo? Lucas hesitou. Ele ainda está no hospital. A imprensa já ronda lá fora, mas contivemos a história por agora. O olhar de Alexandre não se afastou de Amélia. Sua pele parecia pálida sobre os lençóis brancos. Suas mãos descansavam suavemente sobre a barriga. Pensou na última discussão que tiveram. Ela o havia acusado de escolher a imagem acima da empatia. Ele havia dito que ela era ingênua, que não entendia como o mundo funcionava. Agora via o quão enganado estava. Virou-se lentamente para Lucas. Quero cada detalhe, disse. Cada ligação. Cada mensagem entre Nathaniel e essa mulher. Rastreie suas contas, seus movimentos, seus contratos com a Cross Holdings. Lucas assentiu. Já está em andamento. Nossa equipe jurídica está preparada. A enfermeira abriu a porta com cuidado e saiu. Ela está pedindo pelo senhor, disse. Alexandre entrou em silêncio. O bip das máquinas suavizou enquanto ele se aproximava. Sentou-se junto à cama e pegou a mão da sua filha. Seus dedos estavam frios e trêmulos. Quando ela abriu os olhos, viu a confusão neles. Pai, sussurrou. O que aconteceu? Ele engoliu em seco. Você foi atacada, mas agora está segura. Eu vi a gravação. Os lábios dela se abriram com incredulidade. Gravação? Sim, disse ele. As câmeras de segurança captaram tudo. A polícia a tem. E eu também. A mão dela se fechou fracamente sobre a dele. Não quero que o mundo veja. Por favor,
Não posso reviver isso outra vez. Alexandre baixou o olhar com os olhos pesados. Isto não é sobre publicidade. É sobre justiça. Ela negou lentamente com a cabeça. Só quero paz. Durante um longo momento, ele não respondeu. Depois disse em voz baixa: Você terá paz, mas primeiro eles terão consequências. Uma lágrima deslizou pela bochecha de Amélia. Pai, não transforme isto em outra guerra. Ele a olhou e a dureza do seu rosto se suavizou. Já é, querida, só que você não a começou. Fora do quarto, Lucas recebeu uma mensagem no seu tablet. Voltou alguns minutos depois e se inclinou para Alexandre. Senhor, temos confirmação. A última localização conhecida de Isadora Dantas foi um loft no centro, perto do bairro da Liberdade. A polícia de São Paulo está preparando um mandado. Também há rumores online. Alguém vazou detalhes parciais do incidente no hospital. Está em alta. Alexandre se levantou bruscamente. Em alta onde? Nas redes sociais, respondeu Lucas. Uma conta de fofocas publicou algo vago. Menciona uma socialite grávida envolvida em uma briga violenta. Não usaram o nome de Amélia, mas as pessoas já estão especulando. A voz de Alexandre se tornou gelada. Quero que desapareça. Encontre quem o vazou e elimine-os de todas as plataformas que usarem. Lucas assentiu rápido. Entendido. Dentro do quarto, Amélia escutou os murmúrios do corredor. Virou a cabeça para a janela. No reflexo, viu a silhueta do seu pai. Um homem que parecia mais um general se preparando para a batalha do que um pai velando pela sua filha. Conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que tinha visto no funeral da sua mãe, o dia em que ele prometeu que nunca deixaria que ninguém voltasse a ferir a sua família. Seu peito se contraiu. Queria detê-lo, mas o cansaço a mantinha imóvel. Momentos depois, Alexandre voltou a entrar. Tenho que sair por algumas horas, disse em voz baixa. Há coisas que preciso resolver. Resolver? Perguntou debilmente. Ele colocou uma mão suave sobre o ombro dela. Descanse, Amélia. Deixe-me cuidar do resto. Quando ele se foi, a enfermeira ajustou a via intravenosa e sussurrou. Ele não se moveu do seu lado desde que chegou. Amélia sorriu fracamente. Isso soa como ele. A chuva lá fora havia cessado, mas as nuvens continuavam baixas sobre São Paulo. No hall do hospital, Alexandre parou perto do elevador. Lucas se juntou a ele, segurando um tablet com a imagem paralisada do vídeo de segurança. A mão de Isadora empurrando Amélia, o brilho frio nos seus olhos e o caos que se seguiu. Alexandre observou a imagem por um longo tempo. Ela queria poder, murmurou. Está prestes a aprender como ele realmente se parece. Lucas não disse nada. Sabia o que significava aquele tom. Ao sair do hospital, os fotógrafos já esperavam perto da entrada, suas lentes brilhando sob as luzes úmidas da rua. A equipe de segurança de Alexandre os bloqueou enquanto ele subia no carro. A porta se fechou, abafando os gritos de perguntas e os flashes das câmeras. Dentro do silêncio do veículo, Alexandre olhou as luzes borradas da cidade. Cada reflexo na janela parecia uma ferida que ele não podia curar. Quase mataram meu neto, disse em voz baixa, quase para si mesmo. Pensaram que isso a destruiria. Em vez disso, só me despertaram. Lucas o olhou pelo espelho. O que vamos fazer? Os olhos de Alexandre se endureceram. Expor os dois. O carro se incorporou ao tráfego, com as luzes traseiras brilhando em vermelho sobre o asfalto molhado. Dentro do hospital, Amélia dormia sob o zumbido constante das máquinas, sem saber que fora daquelas paredes. Seu pai acabava de declarar uma guerra silenciosa e implacável. E em algum lugar do centro, num loft iluminado pelo neon da cidade, Isadora Dantas olhava seu celular rachado, observando as manchetes aparecerem. Pela primeira vez, seu sorriso perfeito desapareceu.
porque ela também acabava de ver o homem por trás do cristal. As portas do elevador se abriram com um suave toque, revelando a Nathaniel Oliveira num terno azul marinho feito sob medida. Seus sapatos ressoavam sobre o chão do hospital, como se nada no mundo pudesse alterar seu equilíbrio. Caminhava com a mesma falsa confiança que um dia havia encantado investidores e partido corações. Mas hoje, a máscara se rachava nas bordas. Os repórteres estavam lá fora. Os rumores se espalhavam, e em algum lugar daquele edifício, sua esposa jazia destroçada por culpa da mulher que ele jurou que era apenas uma parceira de negócios. Viu Alexandre Monteiro no fim do corredor, em pé como um monumento de autoridade, junto ao vidro da sala de cuidados intensivos. A costa do homem mais velho estava reta, as mãos cruzadas atrás dele. Por um momento, Nathaniel hesitou. Depois respirou e avançou. Senhor Monteiro, começou com voz baixa e controlada. Vim assim que soube. Alexandre se virou lentamente. Soube há 2 horas. Nathaniel abriu a boca, mas as palavras se prenderam. Eu estava numa reunião. Não podia simplesmente ir embora. Não podia ir embora, repetiu Alexandre, com um tom tranquilo, mas carregado. Mas pôde ignorar 12 chamadas perdidas. Pôde ignorar que sua esposa estava inconsciente depois que sua amante a atacou. Diga-me, Nathaniel, quantas reuniões mais são mais importantes do que a vida dela? O corredor pareceu encolher. Uma enfermeira passou em silêncio, evitando olhá-los. A garganta de Nathaniel tensionou. Isadora disse que foi um mal-entendido, murmurou. Não quis lhe fazer mal. Alexandre deu um passo em direção a ele. O ar entre ambos cheirava a chuva e desinfetante. Um mal-entendido? Sua voz baixou ainda mais. Eu vi a gravação. Vi a mão dela. Ela empurrou Amélia. Sua esposa caiu por culpa da mulher que você decidiu trazer para a sua vida. Nathaniel desviou o olhar, com a mandíbula tremendo. Ela disse que Amélia a provocou. Os olhos de Alexandre se escureceram. A provocou? Uma mulher grávida sentada numa sala de espera a provocou? Essa é a história em que vai acreditar. Não digo que seja inocente, balbuciou Nathaniel. Só penso que há mais na história. Ah, disse Alexandre com frieza. A história de um homem que trocou a integridade pela ambição, que viu a lealdade da minha filha e a usou como vantagem. Você construiu seu império sobre o meu nome, Nathaniel, e agora verá como ele desmorona por culpa do seu. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que os gritos. O peito de Nathaniel subia e descia, enquanto procurava palavras que pudessem fechar a distância entre eles. Não encontrou nenhuma. Finalmente disse, eu a amo, Alexandre. Tem que acreditar em mim. Alexandre quase riu, mas não havia humor na sua voz. O amor não abandona, o amor não humilha, e o amor não fica parado enquanto outra mulher tenta destruir a mãe do seu filho. As palavras o atingiram como um peso. Nathaniel sentiu que o chão se inclinava sob seus pés. Quis protestar, suplicar, mas o olhar de Alexandre o silenciou. Não era a ira de um pai. Era o julgamento de um homem que havia visto todo tipo de engano e podia cheirar outro de longe. A porta do quarto de Amélia se abriu ligeiramente. Lá dentro, ela dormia sob a luz suave do monitor. Os olhos de Nathaniel se suavizaram ao vê-la. Posso vê-la? Perguntou em voz baixa. Alexandre bloqueou a porta. Não. Por favor, sussurrou Nathaniel. Só quero ter certeza de que ela está bem. Já fez o suficiente, respondeu Alexandre. Vá para casa, ou melhor ainda, regresse ao seu escritório e comece a se preparar para o que está por vir. O que quer dizer? Quero dizer que o mundo verá quem você realmente é.
Lucas Reed apareceu no fundo do corredor, segurando um tablet. Senhor, disse Alexandre, a cópia do vídeo está pronta. A polícia a tem, e nossa equipe assegurou a cópia digital. Os olhos de Nathaniel se arregalaram. Deu para a polícia? Acha que isso vai ficar em segredo? Acha que o dinheiro pode enterrar o que a verdade já revelou? Nathaniel deu um passo à frente. Alexandre, por favor, se isso se tornar público, destruirá tudo o que construí. Bom, respondeu Alexandre com simplicidade. Talvez assim entenda o que se sente ao perder algo que vale mais do que dinheiro. A voz de Nathaniel quebrou. Não pode fazer isso. Não pode me arruinar por um erro. Um erro? Repetiu Alexandre lentamente. Um erro é esquecer um aniversário. Um erro é faltar ao jantar. Isto foi uma agressão a uma mulher grávida. A minha filha. Isso não é um erro. É podridão moral. Lucas os observou, notando como a atenção crescia. Senhor, disse suavemente, devo contactar agora nossa equipe jurídica? Alexandre assentiu, sem desviar o olhar de Nathaniel. Sim, comece os trâmites. Nathaniel deu um passo para trás, o pânico surgindo por trás da sua fachada polida. Que trâmites? A rescisão da sua parceria com a Monteiro Capital. Efetiva imediatamente. O rosto de Nathaniel perdeu a cor. Não pode estar falando sério. Essa empresa existe graças a mim. Não, replicou Alexandre. Existe graças a que minha filha acreditou em você. Graças a que eu financiei seus sonhos quando você não tinha nenhum próprio. Você se aproveitou dessa confiança e a transformou em veneno. Deve agradecer por lhe dar a oportunidade de fingir ser um homem. Nathaniel apertou os punhos. Acha que pode simplesmente me apagar? Os olhos de Alexandre eram de gelo. Não preciso apagá-lo. Você mesmo já está se apagando. Lucas lhe entregou uma pasta. Dentro havia um único documento com o selo da empresa. As mãos de Nathaniel tremeram enquanto lia o título. Notificação de dissolução e retirada de apoio financeiro. Tudo havia terminado. Seu mundo, sua reputação, sua ilusão de controle escorregavam entre seus dedos. Levantou a vista, o desespero atravessando o último resquício de orgulho. Alexandre, por favor, pense em Amélia. Pense no bebê. Quer que seu neto cresça sabendo que seu pai foi arruinado pelo avô? A voz de Alexandre se suavizou, mas só um pouco. Quero que meu neto cresça sabendo que as mentiras têm consequências, que a força não é silêncio, que o valor de um homem não se mede pelo tamanho da sua conta bancária, mas pela integridade que mantém quando ninguém o vê. Os ombros de Nathaniel desmoronaram. Assentiu uma vez e se virou. Enquanto caminhava pelo corredor, seu reflexo piscava nos muros de vidro. Mais pequeno, mais fraco, desvanecendo-se a cada passo. Dentro do quarto do hospital, Amélia se moveu. Seus olhos se abriram justamente quando seu pai regressava. Ele esteve aqui? Perguntou debilmente. Alexandre se sentou ao seu lado. Sim. E já se foi. Ela olhou para o teto, uma lágrima deslizando pela sua bochecha. Bom, lá fora. O trovão retumbou sobre São Paulo, fazendo vibrar as janelas. Alexandre olhou a chuva, seu reflexo se misturando com as luzes da cidade. Murmurou para si mesmo. Você tentou construir um império com o meu nome. Agora aprenderá o que acontece quando esse nome contra-ataca. A tempestade rugiu durante a noite, e pela primeira vez em anos, Alexandre Monteiro permitiu-se sentir algo estranho. Não vitória, não raiva, mas o poder cru e puro de um pai que já não tinha nada a perder. A tempestade havia passado ao amanhecer, mas o céu sobre São Paulo continuava arroxeado de cinza. Do 402º andar da Monteiro Capital, a cidade se estendia abaixo como um tabuleiro de xadrez, esperando sua próxima jogada. Dentro da sala de conferências de cristal, Alexandre Monteiro estava de pé,
em frente a uma longa mesa de carvalho, rodeado pelo seu círculo mais próximo. Advogados, analistas e especialistas em cibersegurança ocupavam os assentos, com as telas ligadas mostrando relatórios e arquivos abertos. O ambiente era tenso, mas concentrado. Todos sabiam que quando Alexandre convocava uma reunião tão cedo, algo estava prestes a mudar. Olhou a pasta à sua frente e depois levantou a vista para a sala. Isto não é uma vingança pessoal, disse com calma. É controle de danos. Minha filha foi atacada em um hospital público e as pessoas responsáveis enfrentarão tanto a justiça quanto as consequências. Lucas Reed, sentado à sua direita, tocou seu tablet. Asseguramos a gravação do hospital, informou. Múltiplas cópias, encriptadas. A polícia confirmou a cadeia de custódia. A imprensa ainda não a viu. Alexandre assentiu. Bom, mantenham assim até que eu autorize. Uma das advogadas, uma mulher astuta de 30 e poucos anos, ajeitou os óculos. Senhor, também há a questão do rumor online. Alguém vazou informação parcial sobre o ataque. As redes sociais estão explodindo. Milhares de comentários, a maioria especulação. O olhar de Alexandre se deslocou para Lucas. Rastrei a fonte, Lucas respondeu. Já o fizemos. Leva a um servidor no exterior vinculado a uma agência de relações públicas registrada em Brasília sob o nome Dantas Mídia. Um murmúrio percorreu a sala. Alexandre voltou a falar, seu tom cortando o ruído. Isadora Dantas. Lucas assentiu. Sim, é a empresa dela. Verificamos os registros financeiros. A conta foi financiada pela Cross Holdings há 3 semanas. Por um segundo, Alexandre fechou os olhos. Esperava a traição, mas vê-la confirmada em números e contratos ainda atravessava a armadura que costumava usar. Então Nathaniel pagou pela máquina que o destruiu. Disse em voz baixa. A advogada parecia desconfortável. Senhor, se expusermos essa conexão, destruirá completamente o negócio dele. As repercussões poderiam ser enormes. Perfeito, respondeu Alexandre. Essa é a ideia. Virou-se para a janela. O horizonte brilhava tenuemente através das nuvens. São Paulo parecia linda daquela altura, mas ele sabia que a beleza ali se construía sobre a crueldade. Cada torre, cada história de sucesso tinha suas sombras, e ele estava cansado de deixar que essas sombras consumissem a sua família. Iniciem uma investigação em larga escala, ordenou finalmente. Congelem todas as contas vinculadas a Dantas Mídia. Contactem nosso departamento de cibersegurança e preparem um dossiê para o promotor distrital. Quero que estejam encurralados antes que se deem conta de que os estamos caçando. Lucas levantou a vista da sua tela. Isso poderia demorar 1 ou 2 dias. Alexandre olhou por cima do ombro. Então tem 12 horas. A sala ficou em silêncio. Ninguém discutiu. Quando Alexandre Monteiro estabelecia um prazo, era lei. Enquanto a equipe se dispersava para cumprir suas ordens, Lucas ficou. Senhor, disse suavemente, devo perguntar, tem certeza de que quer lidar com isso pessoalmente? A recuperação de Amélia deveria ser sua prioridade. Alexandre esboçou um leve sorriso cansado. Minha filha se recuperará. Tenho a intenção de garantir que o mundo para o qual ela acorde seja seguro o suficiente para que ela viva nele. Pegou seu casaco e fez um gesto para que Lucas o seguisse. Juntos entraram no elevador privado. Quando as portas se fecharam, o reflexo dos seus rostos se fundiu com a cidade além do vidro. Ao chegar ao hall, os repórteres já haviam se reunido em frente às portas giratórias. Os microfones se erguiam como baionetas. Os flashes das câmeras atravessavam o cristal. As perguntas se misturavam umas com as outras. Senhor Monteiro, é verdade que sua filha foi atacada pela amante do seu genro? Amélia Monteiro apresentará queixa? Comentará sobre o vídeo viral?
Alexandre não parou. Sua equipe de segurança abriu caminho entre o caos. O som dos obturadores das câmeras o seguiu até o carro. Quando a porta se fechou, o mundo exterior voltou ao silêncio. Dentro do Mercedes, Lucas mostrou os últimos dados no seu tablet. Isadora Dantas acaba de publicar uma declaração. Está negando tudo. Afirma que é uma campanha de difamação orquestrada por gente poderosa que tenta proteger sua imagem. Alexandre quase riu. Ela pensa que entende o poder, mas o confunde com a atenção. Lucas virou a tela para ele. Está ganhando impulso. As hashtags estão em alta. As pessoas adoram o escândalo. Alexandre se recostou no assento, com os olhos fixos nas ruas úmidas que passavam pela janela. Então lhes daremos a verdade. A única coisa mais forte que a fofoca é a prova. Ao cair da tarde, a sala de crise da Monteiro Capital ganhou vida. Dezenas de telas mostravam transmissões ao vivo de redes sociais, documentos legais e históricos de transações. Os analistas de Alexandre trabalhavam por turnos, rastreando cada conexão entre a Dantas Media e a Cross Holdings. Pouco a pouco, a rede começou a tomar forma. Transferências, mensagens cifradas, faturas com datas falsificadas. O padrão era claro. Uma campanha construída sobre manipulação e ganância. Lucas se colocou ao seu lado enquanto o relatório final era compilado. Isto é tudo, disse em voz baixa. Se o publicarmos, o público verá até onde isso vai. Alexandre estudou os dados. Ainda não. O momento é tudo. Esperaremos até que ela acredite que ganhou. Essa noite, Isadora Dantas estava no seu loft do bairro da Liberdade, cercada de velas bruxuleantes e telas ligadas. Seu reflexo dançava na janela escura, enquanto lia os títulos que a pintavam como vítima. Sorriu para si mesma, bebendo vinho. Ele não se atreverá a me tocar, murmurou. Homens como Alexandre Monteiro não brigam na lama. Do outro lado da cidade, Alexandre observava o perfil dela num monitor de vigilância. O mesmo sorriso que ela exibia nas redes agora ficava congelado na sua tela. Pressionou o dedo suavemente contra a imagem. Não deveria confundir o silêncio com misericórdia, sussurrou. Lucas entrou na sala de controle. Senhor, tudo está pronto. Os arquivos estão encriptados, verificados e com selo de tempo. Uma vez que os enviarmos para o promotor, não haverá volta. O reflexo de Alexandre o observava do vidro escuro do monitor. Então envie, disse. Lucas pressionou a tecla. O sistema processou os dados e os carregou para um servidor seguro. Em segundos, a Promotoria Distrital de São Paulo recebeu um alerta automático com a etiqueta Prioridade. Malversação corporativa, encobrimento de agressão doméstica. Estava feito. O primeiro golpe havia sido lançado. Alexandre fechou seu laptop e se aproximou da janela, olhando as luzes da cidade se esmaecerem entre a neblina. Queriam uma guerra de percepção, disse em voz baixa. Agora terão uma guerra de verdade. Lá fora, o trovão voltou a ressoar, baixo e distante. Em algum lugar, sob essa mesma tempestade, Nathaniel Oliveira estava no seu escritório de canto, sem saber que o chão sob seu império já começava a rachar. E num tranquilo quarto de hospital do outro lado da cidade, Amélia Monteiro se movia no seu sono, com a mão repousando suavemente sobre a barriga. Não sabia que seu pai acabava de puxar o primeiro fio de uma rede que logo se fecharia sobre todos os nomes responsáveis pela sua dor. O Hotel Copacabana Palace nunca tinha parecido mais brilhante. Seus lustres cintilavam como constelações congeladas, suspensas sobre o chão de mármore, e a música da orquestra flutuava no ar como fumaça. A elite do Rio de Janeiro enchia o salão principal com vestidos de gala e smoking, taças de champanhe brilhando sob a luz. Mas para Alexandre Monteiro,
Esta gala não era uma celebração. Era uma armadilha. A gala anual da Fundação Monteiro sempre havia sido um símbolo de prestígio, mas este ano tinha um propósito silencioso. Todos os meios de comunicação, investidores e socialites da cidade haviam sido convidados. Cada câmera estava pronta. Cada detalhe, desde o plano de assentos até o design de iluminação, havia sido preparado por Lucas Reed com precisão cirúrgica. No alto da escada, Amélia Monteiro parou. O suave vestido azul que usava fluía como água ao seu redor, enquanto colocava com cuidado uma mão sobre sua barriga. Haviam passado apenas 2 semanas desde que saiu do hospital, e embora seu corpo ainda doesse, mantinha-se ereta. Sua mera presença era um ato silencioso de desafio. Ao seu lado estava Lucas, vestido de smoking preto, os olhos observando a multidão abaixo. "Tem certeza de que está pronta para isso?" perguntou com suavidade. Amélia assentiu. "Devo estar. Se me escondo, eles ganham." Desceram juntos a escada. Quando chegou ao final, os olhares se voltaram. Os sussurros se espalharam pela multidão. Alguns murmuraram admiração, outros curiosidade. Os tabloides a haviam retratado como frágil, mas a mulher que caminhava entre eles não parecia em nada. Do outro lado do salão, Alexandre cumprimentava os convidados com um sorriso tranquilo que não alcançava seus olhos. Seu olhar seguia cada passo de Amélia. A orquestra mudou para uma melodia mais suave enquanto ele se dirigia ao palco. As câmeras se ergueram. O apresentador o apresentou com o aplauso habitual, mas o ar estava tenso. Todos sabiam que algo ia acontecer, embora não soubessem o quê. "Boa noite", começou Alexandre, sua voz amplificada por todo o grande salão. Por anos, a Fundação Monteiro se comprometeu a apoiar aqueles que foram silenciados. Mas esta noite, o silêncio termina. Um murmúrio percorreu os presentes. Os repórteres levantaram seus celulares. Alexandre apontou para a enorme tela de projeção atrás dele. "Antes de falar de caridade, devemos falar de verdade." As luzes diminuíram. A música parou. Na tela apareceu um vídeo em branco e preto, a sala de espera do Hospital Albert Einstein. Escutaram-se ofegos. O público viu Isadora Dantas entrar no quadro, seu rosto altivo e arrogante. O empurrão veio um momento depois, repentino e deliberado. O som do grito de Amélia ressoou no salão como um eco fantasma. Amélia ficou imóvel junto a Lucas, com as mãos tremendo levemente. Embora tivesse vivido esse momento, vê-lo reproduzido em frente a centenas de estranhos fez seu coração bater com força. No palco, a voz de Alexandre cortou o silêncio. "Esta é a mulher que chamou isto de um mal-entendido." A câmera ampliou o rosto de Isadora. A multidão se virou como guiada por uma força invisível. Lá estava ela, de pé junto ao bar, com um vestido dourado brilhante, sua expressão congelada em incredulidade. Todos os olhares se cravaram nela. Os flashes explodiram. Um repórter sussurrou: "É ela!" Os lábios de Isadora se abriram. "Está editado!" gritou. "É falso!" Lucas deu um passo à frente, levantando um documento impresso. "Verificado pelo hospital e pela Delegacia de Polícia de São Paulo", disse com voz firme. 3 analistas independentes autenticaram o material. A sala explodiu em ruído. Os jornalistas se aproximaram, gritando perguntas. O mundo cuidadosamente construído de Isadora começou a desmoronar a cada flash de câmera. Amélia sentiu o peso de tudo aquilo pressionando seu peito. Respirou fundo, tentando se manter firme. Depois se voltou para Isadora, sua voz tranquila, mas firme. "Você disse que eu era fraca", disse suavemente. "Você se enganou." Os olhos de Isadora buscaram a saída,
mas 2 seguranças bloquearam seu caminho. A orquestra havia guardado um silêncio absoluto. Alexandre desceu do palco, seu olhar fixo na mulher que quase destruiu sua família. Você entrou em um hospital para humilhar minha filha, disse com calma. Agora toda a cidade sabe quem você realmente é. A máscara de Isadora se rachou. Acha que pode me arruinar? Acha que alguém se lembrará disto em um mês? Os flashes voltaram a explodir mais intensos. Os repórteres gritavam, suas vozes se misturando no caos. Isadora abriu caminho aos empurrões, sua compostura destruída. Seu agente escapou. Os fotógrafos a seguiram até que desapareceu pelas portas do fundo do salão. Durante um longo momento, a multidão ficou em silêncio, atônita pelo que acabavam de presenciar. Depois começou o aplauso, tímido no princípio, depois mais forte. As pessoas se levantaram, uma a uma, aplaudindo Amélia. Alexandre regressou ao palco. Sua voz voltou a ser firme. A verdade não é vingança, disse. É justiça. E esta noite, a Fundação Monteiro duplicará seu compromisso de proteger as vítimas de violência. Cada dólar arrecadado servirá para assegurar que o que aconteceu com a minha filha não volte a se repetir. O aplauso se tornou estrondoso. Os repórteres capturavam cada palavra. Nesse momento, Alexandre já não era só um empresário, era um símbolo de prestação de contas. Amélia exalou lentamente, seu corpo tremendo entre o cansaço e o alívio. Lucas se inclinou para ela. Já está feito, sussurrou. Ela negou com a cabeça. Não, apenas começa. Do outro lado da cidade, os noticiários interromperam sua programação com alertas de última hora. Em minutos, o vídeo se tornou viral. As manchetes inundaram as redes. Gala Monteiro expõe ataque da amante à esposa grávida. Os comentários explodiram com indignação e apoio. Em um apartamento escuro do centro, Isadora estava sentada no chão, seu vestido dourado amassado, a maquiagem escorrida pelo rosto. Seu celular vibrava sem parar com ligações de jornalistas e patrocinadores que rompiam contratos. Ela o arremessou contra a parede. A tela se quebrou. Enquanto isso, Nathaniel Oliveira estava no seu escritório, no alto dos seus arranha-céus, olhando a transmissão em uma televisão sem som. Seu reflexo no vidro parecia vazio. Seu império, construído sobre confiança e ilusão, desmoronava em tempo real. Pegou o celular e tentou ligar para Isadora, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Não deixou mensagem. Não havia palavras que pudessem reparar o que ele havia permitido. De volta ao Copacabana Palace, Amélia estava junto à varanda, olhando a cidade. O ar noturno era fresco. O ruído da multidão desvanecia-se atrás dela. Pôs a mão sobre a barriga e sussurrou: "Estamos seguras agora." Alexandre se aproximou em silêncio, colocando uma mão tranquilizadora sobre seu ombro. "Você foi corajosa esta noite", disse. Ela o olhou, com os olhos cheios de gratidão. "Você não só me protegeu, pai, mostrou ao mundo quem nós somos." Ele sorriu levemente. "O mundo pode olhar o quanto quiser. Já não nos escondemos." Debaixo deles, a cidade brilhava como 1000 novos começos. Pela primeira vez em meses, Amélia sentiu a paz acender-se no seu peito. Mas em algum lugar além dessas luzes, outra tempestade já começava a se formar. Ao amanhecer, São Paulo palpitava com ruído. Os apresentadores de notícias falavam sobre gráficos intermitentes. As manchetes deslizavam pelas telas de televisão e as redes sociais ardiam com uma única história: a exposição da Gala Monteiro. Em questão de horas, as imagens do Copacabana Palace haviam se tornado virais. Milhões as haviam visto. Milhões mais as haviam compartilhado. O nome de Isadora Dantas já não se associava a glamour nem a poder.
Havia se tornado sinônimo de crueldade. Dentro da Torre Monteiro Capital, a sala de crise brilhava com a luz de dezenas de telas. Os analistas monitoravam transmissões ao vivo, enquanto a equipe jurídica redigia declarações e organizava entrevistas. O ambiente estava carregado, uma mistura de alívio e vigilância. Alexandre Monteiro encontrava-se em frente a uma tela mural que mostrava clipes de notícias de todo o país. Todos os meios de comunicação levavam a mesma manchete. A família Monteiro defende a verdade. Lucas Reed entrou com um tablet na mão. É oficial, disse. Os patrocinadores de Isadora Dantas a abandonaram. Sua agência de relações públicas fechou em questão de horas. As gravações destruíram completamente sua credibilidade. Alexandre não sorriu. Ela contra-atacará. As pessoas como ela sempre o fazem. Lucas assentiu. Já está ocorrendo. Ela fez uma transmissão ao vivo nas suas redes, afirmando que foi incriminada. Está chorando diante da câmera, dizendo que foi manipulada por uma poderosa família de multimilionários. As palavras fizeram a mandíbula de Alexandre tensionar. Então, não nos deixa escolha. Virou-se para Lucas. Libere o áudio. Lucas hesitou. A confissão? Sim, disse Alexandre com serenidade. A gravação feita no apartamento dela. Admite tudo. Lucas carregou o arquivo em todos os meios importantes. Em minutos, a voz de Isadora ressoava nas emissoras. Claro que a empurrei. Ela merecia. Tirou tudo de mim. A reação pública foi imediata. As hashtags passaram de indignação à fúria. Cada canal repetiu o clipe em loop, contrastando-o com suas lágrimas e negações. Em uma hora, os patrocinadores não só romperam contratos, mas publicaram declarações condenando sua conduta. Alexandre observou em silêncio. A satisfação que sentiu estava acompanhada de algo mais profundo. Não havia querido um espetáculo, só a verdade. Mas a verdade, uma vez liberada, tinha seu próprio apetite. Na suíte do hospital, do outro lado da cidade, Amélia estava recostada vendo a cobertura em uma televisão sem som. As imagens pareciam irreais. Seu pai no pódio, o salão explodindo em aplausos, Isadora escoltada para fora do evento. Viu a si mesma entre flashes de câmera, a mulher que o mundo agora chamava de corajosa. Não se sentia corajosa, sentia-se necessária. A porta se abriu com suavidade. Lucas entrou ainda com o mesmo terno preto da noite anterior. Não deveria estar vendo isso, disse com delicadeza. Amélia baixou o volume, mas não desviou o olhar. É estranho, disse. Todos veem agora, mas sinto que o mundo ainda não conhece toda a história. Eles a conhecerão, assegurou Lucas. Seu pai tem tudo sob controle. Ela sorriu fracamente. Isso é o que me assusta. Lucas se sentou junto a ela. Ele está fazendo o que qualquer pai faria. Amélia o olhou. Talvez, mas às vezes a versão dele do amor parece vingança. Lucas não respondeu. Respeitava Alexandre mais do que a qualquer homem, mas havia visto o lado dele que assustava até seus inimigos, essa parte que convertia a emoção em estratégia. Do outro lado da cidade, o caos se espalhava. Em um apartamento cheio dos restos de uma vida destroçada, Isadora Dantas se sentava em frente ao seu laptop, com o rímel escorrido pelo rosto. Seu celular vibrava sem parar com ligações de jornalistas e advogados. Navegou pelos comentários online até que suas mãos tremeram. Cada palavra era veneno. Cada publicação, um lembrete de que seu império havia desaparecido. Fechou o laptop com força e pegou seu celular. Ele pensa que pode me arruinar, murmurou. Veremos o quão perfeita a família dele parece quando eu terminar. Abriu uma nova mensagem dirigida a um contato chamado Insider. Seus dedos se moveram rápido sobre a tela.
Tenho documentos que provam que a Monteiro Capital manipulou a cobertura midiática. Você terá tudo se me proteger. Depois pressionou enviar. Essa tarde, a equipe de cibersegurança de Lucas interceptou a tentativa de vazamento. Ele entrou correndo no escritório de Alexandre com o rosto pálido. Ela está tentando mudar a narrativa, disse rapidamente. Acabou de enviar arquivos para vários jornalistas, afirmando que o senhor usou dinheiro para controlar a opinião pública. Está apresentando isto como uma guerra de corrupção. Alexandre não se abalou. Que tipo de arquivos? Falsos, respondeu Lucas. Transações e e-mails manipulados. Ela está desesperada. Alexandre se inclinou para a frente. Então a deixaremos sem ar. Eliminem o acesso dela. Bloqueiem todas as rotas que lhe restam. Sem dinheiro. Sem plataforma. Nada. Sim, senhor. Quando Lucas saiu, Alexandre se voltou para a janela. A cidade brilhava abaixo, linda e indiferente. Havia passado sua vida dominando as regras do poder, mas ver Amélia quase morrer o havia mudado. O poder agora tinha propósito. Ao anoitecer, os documentos falsos que Isadora difundiu foram desmentidos publicamente. Os jornalistas que os haviam publicado retiraram suas notas e se desculparam, mas o dano que ela quis causar se voltou contra ela. Sua reputação ficou além de toda reparação. Ao mesmo tempo, a equipe de Alexandre lançou uma campanha de verdade. Documentos verificados, declarações policiais e registros judiciais inundaram a internet. A história já não era um rumor, era um fato. A família Monteiro representava a integridade enquanto seus inimigos se afogavam em exposição. Na sala de controle da Monteiro Capital, Lucas observou os números subirem. O apoio público está em 90% a seu favor, disse. As doações para a Fundação Monteiro triplicaram durante a noite. A expressão de Alexandre seguiu serena. Bom, então, convertamos esta atenção em algo que perdure. Cada voz que nos aplaudiu esta noite deve defender algo real amanhã. Virou-se para seu diretor de comunicações. Prepare uma declaração. Esclareça que isto não é vingança. É reforma. Anuncie um novo programa para vítimas de abuso, começando com uma bolsa em nome de Amélia. O diretor assentiu. Entendido, senhor. Essa noite, Amélia viu o discurso televisionado do seu pai. Falava com calma, cada palavra medida. A justiça não se trata de ganhar, disse. Se trata de proteger o que nunca deveria ter sido ferido. Sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Pela primeira vez desde o ataque, acreditou nele. Na tênue luz do seu quarto, sussurrou para seu filho por nascer. Seu avô não é um homem perfeito, mas está lutando pelo correto. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam sobre as ruas molhadas. Em algum lugar sob essas torres, Isadora Dantas arrumava suas malas, seu reflexo fragmentado em um espelho quebrado. Eles pensam que isto terminou, disse em voz baixa, mas ainda não viram a última de mim. A chuva voltou a cair, batendo no cristal como uma advertência silenciosa. E no seu escritório, no alto da cidade, Alexandre Monteiro permanecia sozinho, com o horizonte estendendo-se diante dele. A tempestade que havia desencadeado começava a se acalmar, mas no fundo sabia que as tempestades nunca terminam realmente. Só mudam de direção. Amanhã poderia golpear de novo. O céu da manhã sobre São Paulo era pálido e frio, sulcado por nuvens finas que brilhavam como cicatrizes prateadas. Em frente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as câmeras se alinhavam sobre os degraus de mármore. Os repórteres gritavam uns sobre os outros, os flashes cortavam o ar gelado. O julgamento que todos haviam esperado estava prestes a começar. Dentro de uma van preta estacionada na calçada,
Amélia Monteiro permanecia em silêncio entre seu pai e Lucas Reed. Suas mãos descansavam sobre sua barriga, firmes, mas tensas. O murmúrio dos jornalistas lá fora parecia distante, como o som de uma tempestade que se aproxima. Olhou pela janela fumê e viu um mar de rostos, curiosos, famintos, esperando devorar sua história. Alexandre a olhou e falou com suavidade. Você não deve um espetáculo a ninguém. Só a verdade. Amélia sentiu. É a única coisa que me resta. Quando a porta do carro se abriu, o ruído os atingiu como uma onda. Os guardas formaram uma linha, guiando-os através da multidão em direção ao tribunal. Os gritos ressoavam atrás deles. Amélia, como se sente ao enfrentar Isadora hoje? Senhor Monteiro, isto é justiça ou vingança? Alexandre seguiu caminhando, sua expressão impenetrável. Lá dentro, a sala do tribunal era majestosa e severa, com paredes revestidas de madeira escura, polida até brilhar. Um leve aroma de papel antigo e perfume flutuava no ar. Na frente, o púlpito do juiz erguia-se sob o selo do Estado. A galeria estava cheia de jornalistas, advogados e espectadores. Não sobrava um único assento vazio. Amélia tomou seu lugar na mesa do demandante. Lucas se sentou ao seu lado, com o tablet pronto com arquivos e provas. Do outro lado do corredor, Isadora Dantas estava na mesa da defesa. Sua postura, antes impecável, parecia agora tensa e rígida. Seu cabelo loiro preso, seu rosto pálido sob as luzes do tribunal. Atrás dela, Nathaniel Oliveira estava com sua própria equipe jurídica, os ombros curvados, os olhos fixos no chão. Quando o juiz Patterson entrou, a sala ficou em silêncio. Abre-se a sessão, anunciou com voz firme, que ressoou no mármore. O povo contra Isadora Dantas, com Nathaniel Oliveira designado como testemunha colaboradora. A promotora, uma mulher de cabelo prateado e olhar agudo, se pôs de pé. Meritíssimo, apresentaremos provas que demonstram sem sombra de dúvida que a acusada atacou intencionalmente a senhora Amélia Monteiro, causando trauma e pondo em perigo tanto a ela quanto a seu filho por nascer. Também mostraremos que o senhor Oliveira financiou e encobriu este ato de forma consciente. O advogado de defesa se levantou de imediato. Objeção, meritíssimo. Minha cliente agiu sob angústia emocional. Foi um mal-entendido trágico alimentado pelo ciúme, não um ataque premeditado. O juiz levantou a mão. Objeção registrada. Continue. A promotora assentiu e se dirigiu ao júri. Comecemos com os fatos. A primeira prova apareceu na tela do tribunal. O vídeo de segurança do hospital. O mesmo que o mundo já havia visto na gala. Mas nesta sala silenciosa, seu impacto era mais pesado. O empurrão. A queda. As enfermeiras correndo. Um murmúrio de assombro percorreu a galeria. O rosto de Isadora se contraiu enquanto o vídeo se repetia. Sussurrou algo para seu advogado, que negou lentamente com a cabeça. A promotora falou de novo. A acusada afirma que foi um acidente, mas o vídeo mostra outra coisa. O empurrão foi deliberado. O resultado quase fatal. Depois veio a gravação de áudio. A voz de Isadora preencheu a sala. Claro que a empurrei. Ela merecia. Tirou tudo de mim. O som era cru, venenoso. Os repórteres escreviam freneticamente. Alguém na galeria murmurou algo. O juiz bateu o martelo. Ordem na corte! Isadora se levantou de repente. Isso foi editado! Gritou. Não entendem o que eu quis dizer. Seu advogado a obrigou a sentar, sussurrando. Cale-se. A promotora continuou com calma.
Também temos registros financeiros verificados, pagamentos da Cross Holdings para a Dantas Media, etiquetados como honorários de consultoria, por um total de R$50 mil. Esses pagamentos foram realizados poucos dias antes do ataque. Todos os olhares se dirigiram a Nathaniel. Parecia encurralado, a gravata torta. A promotora o interrogou. Senhor Oliveira, o senhor autorizou essas transferências? Nathaniel engoliu saliva. Sim, respondeu em voz baixa. Sabia que foram usadas para financiar campanhas falsas e silenciar testemunhas? Hesitou. Depois assentiu. Sim. A sala explodiu em murmúrios. As câmeras dispararam sem parar. A expressão de Alexandre não mudou, mas sua mão tensionou sobre o braço da cadeira. Amélia fechou os olhos por um momento, buscando calma. O advogado de defesa se levantou rapidamente. Meritíssimo, minha cliente. Foi manipulada pelo senhor Oliveira. Ele se aproveitou dos seus sentimentos. Ela nunca quis fazer mal. A promotora respondeu. A intenção está clara nas suas próprias palavras. Confessou livremente. Ninguém a obrigou a agir. O juiz Patterson fez um gesto em direção a Amélia. Senhora Monteiro, deseja fazer uma declaração? Amélia se levantou lentamente, com a ajuda da mão firme de Lucas. Sua voz era suave, mas foi ouvida em toda a sala. Não vim aqui por vingança, disse. Vim porque nenhuma mulher deveria temer pela sua vida dentro de um hospital. Ninguém deveria acreditar que o dinheiro ou as mentiras podem apagar a crueldade. Só quero paz para meu filho e para cada mulher que foi silenciada pelo poder. A sala ficou muda. Até os repórteres pararam de escrever. Isadora a olhou, com lágrimas se formando nas bordas dos olhos. Por um instante, algo humano cruzou sua expressão. Depois, desviou o olhar. O juiz assentiu solenemente. Obrigada, senhora Monteiro. À medida que o julgamento continuou, as provas se acumularam uma sobre a outra. Testemunhos de enfermeiras, analistas forenses e pessoal de segurança desenharam o mesmo panorama. O ataque foi intencional, o encobrimento real. Quando a última testemunha se retirou, o juiz Patterson anunciou um recesso antes dos argumentos finais. A multidão saiu para o corredor como uma onda de ruído. Os repórteres chamaram Alexandre, mas ele os ignorou. Numa sala de conferências, colocou uma mão sobre o ombro de Amélia. Você fez bem, disse com ternura. Sua força falou mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter feito. Amélia o olhou. Não sou forte, só estou cansada de ter medo. Isso é ser forte. Lá fora, a cidade vibrava com o som das sirenes e dos caminhões de notícias. Do outro lado, o advogado de Isadora já preparava seu último argumento. Mas no fundo, todos naquela sala sabiam que o veredicto era inevitável. Quando o recesso terminou, Alexandre olhou para Lucas. Amanhã isto terá terminado. Lucas assentiu, de uma forma ou de outra. Ao regressar ao tribunal, as luzes pareciam mais brilhantes, o ar mais denso. Amélia voltou a se sentar na mesa, com as mãos entrelaçadas sobre a barriga. O martelo do juiz bateu. O tribunal se reunirá amanhã para os argumentos finais, declarou o juiz Patterson. O som ressoou pela sala como o primeiro toque de uma justiça que se aproxima. E pela primeira vez, desde o ataque, Amélia se permitiu respirar sem medo. Amanhã, o mundo finalmente escutaria toda a verdade. A manhã do veredicto começou com uma calma inquietante. Fora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o ar era frio e claro, do tipo que fazia cada som viajar mais longe. Os repórteres haviam se reunido antes do amanhecer. Os caminhões satelitais enchiam a rua, suas antenas apontando para o céu como lanças em espera. O mundo queria um encerramento. Lá dentro, a sala do tribunal vibrava com tensão. Os bancos de madeira estavam cheios até o limite, e o murmúrio das conversas em voz baixa
criava um zumbido que parecia percorrer as paredes. Cada jornalista, cada observador, cada desconhecido que havia seguido o escândalo Monteiro esperava com a respiração suspensa. Amélia Monteiro entrou em silêncio pela porta lateral. Usava um simples terno creme que suavizava sua figura e ressaltava sua serenidade. Seu pai a seguia de perto, sua expressão controlada, embora sob aquela compostura vivesse o cansaço de um homem que havia carregado a fúria e o amor durante tempo demais. Lucas Reed já estava ali, organizando os arquivos sobre a mesa, seu rosto concentrado. Do outro lado do corredor, Isadora Dantas se sentava entre dois advogados de defesa. Sua aparência impecável havia desaparecido. O dourado do seu cabelo se havia apagado, seus olhos vermelhos por noites, sem dormir. Ao seu lado, Nathaniel Oliveira olhava fixamente para o chão, a imagem de um homem que observa sua própria queda em câmera lenta. Quando o juiz Patterson entrou, a sala ficou em silêncio. O som do martelo batendo na madeira ressoou como um trovão. "Abre-se a sessão", declarou. A promotora se levantou primeiro. "Meritíssimo, membros do júri, as provas apresentadas não deixam lugar à dúvida. Isto não foi um acidente, nem um momento de perda emocional. Foi dano intencional. A acusada, a senhora Isadora Dantas, pôs em perigo uma mulher grávida e tentou manipular a narrativa com engano e corrupção. A justiça deve falar com clareza hoje." O advogado de defesa seguiu, sua voz firme, mas vazia. "A senhora Dantas não é um monstro. Agiu a partir da dor, da confusão e do desespero emocional. Já sofreu a perda da sua carreira e da sua reputação. Peço compaixão." O juiz assentiu. O júri chegou a uma decisão. Toda a respiração na sala pareceu parar. A porta-voz do júri se pôs de pé, segurando um papel dobrado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto lia em voz alta. "No caso do povo contra Isadora Dantas, encontramos a acusada culpada de agressão em 3º grau e de causar intencionalmente dano emocional." Um murmúrio de assombro percorreu a sala. As câmeras piscaram. Isadora cobriu a boca, negando com a cabeça. "Não", sussurrou. "Isso não é possível." O juiz continuou, impassível. "A senhora Dantas é sentenciada a 1 ano na cadeia do município, com liberdade condicional e aconselhamento psicológico obrigatório." Isadora se levantou de repente, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "1 ano? Não podem me fazer isso. Não sou a vilã aqui." O martelo bateu de novo. "Sente-se, senhora Dantas." Ela desabou no seu assento, seus soluços ressoando no silêncio. Depois, o juiz se voltou para Nathaniel. "Senhor Oliveira, embora tenha cooperado com a investigação, suas ações contribuíram para ocultar provas e difamar a reputação de outros. É ordenado a pagar R$2,5 milhões em restituição e a cumprir 6 meses de serviço comunitário sob supervisão judicial." Os ombros de Nathaniel afundaram. Assentiu debilmente, sua voz mal audível. "Sim, meritíssimo." A sala explodiu em ruído outra vez. Os repórteres correram para as portas para transmitir a notícia de última hora. Os fotógrafos capturavam cada ângulo. A queda da amante, o colapso do milionário, a serena resistência da esposa grávida. Amélia permaneceu imóvel. O veredicto a envolveu como uma onda que havia esperado durante meses. Não sentiu triunfo. Sentiu libertação. Ao seu lado, Alexandre pegou sua mão. "Acabou", sussurrou. Ela negou suavemente. "Não, pai. A justiça nunca acaba. Só se move de um coração para outro." Lá fora, os degraus do tribunal haviam se convertido em uma tormenta de luzes e vozes.
Os guardas escoltavam a família entre a multidão. As perguntas choviam. Senhora Monteiro, a senhora os perdoa? Senhor Monteiro, haverá apelação? Amélia parou um momento no topo da escada. O sol de inverno iluminou seu cabelo e sua mão repousou instintivamente sobre sua barriga. O perdão não me pertence, disse com voz suave. Pertence ao tempo. As câmeras capturaram a cena em uníssono. Por um segundo, deixou de parecer uma vítima e se converteu em um símbolo. Dentro do tribunal, Isadora foi escoltada com algemas. O peso do metal ao redor dos seus pulsos era mais pesado do que havia imaginado. Os repórteres pressionavam contra os muros de vidro, tirando fotos enquanto a conduziam pelo corredor. Ela gritou uma vez. Eles mentem! Ele me ajudou! Apontando para Nathaniel, mas ninguém a escutou. Nathaniel ficou sozinho na mesa da defesa, olhando a cadeira vazia ao seu lado. Seu advogado lhe falou em voz baixa. Deve ir embora. Não resta nada a fazer. Assentiu lentamente e olhou para a mesa do demandante, onde Amélia havia estado minutos antes. Sussurrou para si mesmo. Sinto muito, mas as desculpas haviam perdido seu significado. Essa tarde, na calma do hospital onde tudo havia começado, Amélia caminhava pelo corredor cheio de janelas que davam para a cidade. A mesma cidade que um dia a havia julgado, agora celebrava sua coragem. Ela não se importava com as manchetes, só queria voltar a respirar. Alexandre se juntou a ela, levando uma pasta cheia de recibos de doações. A fundação recebeu outro 500 mil hoje, disse. As pessoas estão respondendo. Amélia sorriu levemente. Então, talvez algo bom tenha saído de tudo isso. Seu pai assentiu. O bem sempre nasce da verdade, mesmo quando custa mais do que o esperado. Pararam em frente à ala de maternidade. Atrás do cristal, os recém-nascidos dormiam sob mantas suaves. Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas. Em breve, sussurrou, só mais umas semanas, e o terei nos meus braços. Alexandre colocou uma mão sobre seu ombro. Ele crescerá sabendo o que é a verdadeira força. Não a minha, respondeu ela suavemente. A sua. Ele sorriu, mas nos seus olhos havia tristeza. A força não se trata de vingança, Amélia. Se trata do que escolhemos depois que a justiça é feita. Fora do hospital, o céu se tornou dourado ao pôr do sol. Os alertas de notícias brilhavam em cada tela da Avenida Paulista. Isadora Dantas condenada. Nathaniel Oliveira em desgraça. A família Monteiro triunfa nos tribunais. Ao longe, as sirenes se misturavam com o ritmo da cidade que nunca parava. Amélia observou o horizonte iluminado e apoiou sua mão sobre o cristal. Sussurrou. Sobrevivemos. Ao mesmo tempo, dentro de uma cela em penitenciária feminina, Isadora se sentava num banco estreito, olhando o chão. Seus olhos estavam vermelhos, sua mente ardendo de raiva. Quando a guarda lhe entregou uns papéis para assinar, notou uma pequena nota escrita à mão no final. Dizia: Você tinha razão. Ainda resta um segredo. Seu pulso acelerou. Quem escreveu isto? Perguntou. A guarda encolheu os ombros. Veio com seu prontuário. Isadora se recostou, apertando o papel, um fraco sorriso se formando no seu rosto. Então talvez isto não tenha terminado afinal. Havia passado um mês desde o veredicto, e São Paulo já havia se movido para novos escândalos, novas manchetes e novos rostos para analisar. Mas dentro da cobertura dos Monteiro, com vista para o Parque do Ibirapuera, o tempo se movia de maneira diferente. Ali era mais tranquilo, mais suave, como se o caos dos últimos meses tivesse ficado selado fora dos altos janelões de cristal. Amélia Monteiro estava junto à janela, com seu recém-nascido nos braços.
Seu nome era Noel Alexandre Monteiro. Sua pele era pálida e macia. Seus minúsculos dedos se abriam e fechavam, como se tentassem agarrar o mundo que o esperava. Amélia sorriu através do cansaço. Agora você está seguro, sussurrou. Nasceu da dor, mas crescerá rodeado de amor. A luz da manhã rompeu as nuvens, enchendo o quarto de uma calidez dourada. Pela primeira vez em muito tempo, a luz não parecia dura. Parecia curadora. Atrás dela, Alexandre entrou com 2 xícaras de café. Seus passos eram mais lentos do que antes, seus ombros um pouco mais relaxados. Ele se parece com você, disse suavemente, entregando-lhe uma xícara. Amélia sorriu. Acho que ele tem seus olhos, esses tão sérios. Alexandre riu em voz baixa e se sentou no sofá. Esperemos que os use para coisas melhores do que as minhas. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles. Não era pesado como antes. Era suave, o tipo de silêncio que chega depois da guerra. Sobre a mesa de centro, descansava uma pilha de jornais, cujas capas mostravam fotografias da inauguração oficial da Fundação Monteiro para a Segurança Materna, que havia sido lançada apenas 3 dias antes, e já haviam chegado doações de todo o país. Os hospitais ligavam para se juntar ao programa. Sobreviventes enviavam cartas de agradecimento. A mesma cidade que um dia sussurrou pelas suas costas, agora celebrava sua coragem. Amélia ajeitou Noel nos seus braços. Mamãe teria amado isto, disse. O olhar de Alexandre se suavizou. Sua mãe sempre acreditou que a dor devia ser usada, não desperdiçada. Estaria orgulhosa de você. Uma batida na porta os interrompeu. Lucas Reed entrou, ainda com seu terno apesar da hora matinal. Perdão por interromper, disse, mas isto não podia esperar. Colocou um envelope sobre a mesa. Não tinha remetente, só o nome de Amélia, escrito com tinta preta. Ela olhou para seu pai antes de abri-lo com cuidado. Dentro havia uma única fotografia. Isadora Dantas, com um uniforme laranja de prisão, olhava diretamente para a câmera. No verso, uma mensagem curta estava escrita com a mesma letra. Ela não foi a única que pagou. Amélia sentiu o estômago apertar. Quem enviou isto? Lucas negou com a cabeça. Foi entregue em mãos no meu escritório, sem impressões digitais. Nenhuma câmera captou quem o deixou. Alexandre pegou a foto, observando-a detidamente. É uma advertência, disse em voz baixa. Alguém quer que saibamos que o ocorrido não está enterrado. Amélia apertou instintivamente seu bebê contra seu peito. Não quero essa escuridão perto dele, pai. Não outra vez. Alexandre assentiu devagar. E não a terá. Deixe-me cuidar. Lucas hesitou. Devo alertar a segurança? Sim, respondeu Alexandre, com discrição. Não quero pânico, só vigilância. Quando Lucas se foi, Amélia se deixou cair no sofá. Algum dia isto terminará? Perguntou. Alexandre se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre os joelhos. Termina quando deixamos o medo parar de escrever nossa história. O resto é só ruído. Olhou para seu neto e sorriu levemente. Esse pequeno é a razão pela qual o passado não vencerá. Amélia assentiu, com os olhos brilhantes. Então, asseguremo-nos de que ele saiba quem é. Essa tarde, visitou a sede da fundação pela primeira vez desde o nascimento. O edifício erguia-se alto e envidraçado na Avenida Faria Lima, com o nome Monteiro gravado em prata sobre a entrada. Lá dentro, o hall cheirava a tinta nova e lírios. Jornalistas e doadores enchiam o espaço, falando com entusiasmo. Quando Amélia entrou no salão principal, explodiram aplausos. Sorriu com timidez e caminhou para o púlpito, Noel envolto em uma manta branca nos seus braços.
Quando estive em uma cama de hospital há pouco, começou. Pensei que minha vida havia terminado. Pensei que a dor havia vencido, mas a dor só vence quando deixamos de lutar. Meu filho e eu somos a prova viva de que mesmo depois da escuridão, há uma luz esperando regressar. Suas palavras provocaram uma ovação de pé. As câmeras piscaram, mas Amélia já não se assustou. Cada flash parecia validação, não invasão. Depois do evento, Alexandre ficou com ela em frente à fachada de cristal do edifício. A cidade se refletia ao seu redor como um espelho vivo. Você transformou tudo o que tentaram destruir em algo que salva vidas, disse em voz baixa. Isso é um legado, Amélia. Ela sorriu. Não, pai, isso é redenção. A tarde caiu suavemente sobre São Paulo. Na cobertura, Amélia embalava Noel até ele dormir, enquanto as luzes da cidade se acendiam atrás dos janelões. Cantarolava em voz baixa a mesma canção de ninar que sua mãe costumava lhe cantar. Quando a respiração do bebê se tornou tranquila, o colocou no berço e se voltou para a janela. Seu celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de um número desconhecido. Hesitou antes de abri-lo. A tela mostrava um vídeo curto. Era a gravação do tribunal, com a confissão de Isadora. Mas para o final, a câmera se movia. Por um segundo, captava um homem de pé no fundo do corredor, meio oculto pela sombra. Sorria levemente para a lente antes de desaparecer. Debaixo do vídeo, um texto dizia: aquele que se assegurou de que você sobrevivesse. Amélia o olhou fixamente, seu pulso acelerado. Escreveu com dedos trêmulos. Quem é você? A resposta chegou instantaneamente. Alguém que ainda acredita na justiça. Baixou lentamente o celular. Lá fora, o vento movia as árvores do Ibirapuera, sussurrando na noite. Pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu curiosidade e força. Quem quer que fosse aquele desconhecido, havia observado sua história. Talvez até a tivesse protegido de maneiras que não compreendia. Alexandre entrou minutos depois, olhando o bebê. Dormiu? Amélia assentiu. Por fim, ele se colocou ao lado dela, observando o horizonte. Sua mãe costumava dizer que o mundo não nota o quão forte você é. Só nota quando você se levanta de novo. Amélia sorriu suavemente. Então talvez tudo isso tenha sido para isso. Virou-se para ele, seus olhos cheios de determinação tranquila. Não mais fugir, não mais se esconder. Seguimos em frente. Alexandre pôs uma mão sobre seu ombro. Juntos. Os primeiros tons rosados e dourados pintavam o céu. A cidade despertava abaixo, viva e inquieta. Mas dentro do lar, Monteiro reinava a paz. Enquanto a luz do sol enchia o quarto, Amélia sussurrou para seu filho adormecido. Você crescerá conhecendo a verdade, não as manchetes. A história real. Atrás dela, Alexandre sorriu. Essa é a única história que vale a pena contar. A história de Amélia nos lembra que a verdadeira força não está em revidar, mas em se reerguer com integridade. Se esta jornada de traição, justiça e redenção tocou você, mostre seu apoio. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo e, por favor, me diga nos comentários. Se você estivesse no lugar de Amélia, qual seria a primeira atitude do seu pai milionário? Compartilhe sua opinião e fortaleça a nossa comunidade.